conhece, o meu nome é Felipe, certo? Eu faço parte aqui da equipe do suporte técnico aqui da SIG. Né? Vocês solicitaram para a gente uma apresentação, uma visão geral do módulo de contratos. Antes da gente iniciar, queria saber se algum de vocês já teve algum contato com esse módulo aí na Unifap. Não. Ele nunca viu, né? Tranquilo. Certo. O módulo de contrato é um dos módulos que faz parte do CIPAC, né? O CIPAC, como acho que vocês já conhecem aí, o Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos. Ele mexe com toda a parte administrativa aí das instituições, por meio de automação integrada dos processos logísticos, né? Tem fluxos orçamentários, fluxos de requisição, compra, licitação, contratos, que é o nosso módulo-alvo agora, patrimônio, almoxarifado, faturas, liquidação de despesas, entre outros. Né? São vários módulos. O nosso objetivo aqui é trabalhar com contratos. Esse módulo ele abrange atividades relacionadas à gestão e fiscalização dos contratos, com ações divididas conforme responsabilidades legais de cada um. Essa solução auxilia no acompanhamento dos prazos, rotinas, gestão de processos e recursos, e torna mais transparente e visível a execução dos contratos, né, tanto nos aspectos internos quanto nos externos, relacionados aos órgãos de fiscalização. Conforme tem nos slides aí, né, esse módulo ele puxa informação, como sistema integrado, ele puxa informações de outros módulos, e essas informações, esse conjunto de informações agregadas vão facilitar esse processo de gerência desses contratos que as instituições elas realizam com as empresas, os credores, que fornecem os serviços contratados. Para iniciar, tem a tela de acesso, né? A tela, eu acho que todos já conhecem, a do login, onde o usuário preenche o usuário e senha. Ao acessar, ele pode identificar na aba de módulos, né, nos módulos do CIPAC, o de contratos, né? Fica ativo. Uma vez clicando nele, é possível acessar. Essa tela que eu estou passando para vocês agora é a tela geral, é uma visão geral das abas do módulo de contratos. Né? É dividido em seis abas, né? Dependendo da versão tem 7 abas. Tem uma abazinha de telefonia para fazer cadastro de telefones da instituição, né? Mas o geral mesmo são 6 abas. É a aba geral, a aba de alteração contratual, a aba de pagamento, a aba de fiscal, área demandante, essa aba de consultas e relatórios, para fazer as consultas, e a aba de cadastro. Já que essa aba de cadastro ela existe na maioria dos módulos, é uma abazinha básica, responsável pelos cadastros iniciais dos módulos. Nessa apresentação eu acho que, para não ficar muito extensa, eu vou mostrar a maioria das funcionalidades, né? O módulo tem um fluxo, eu vou mostrar o macro fluxo do módulo, e em função do fluxo do módulo eu vou estar mostrando as principais funcionalidades. Essas são as abas, né? Conforme eu acabei de falar para vocês, a geral, a aba de alteração contratual, consultas, fiscal, área demandante, pagamento. Sim, tem um detalhe, né? Esse módulo, algumas das funcionalidades vão ser iniciadas no portal administrativo. Ao final dessa apresentação eu vou estar mostrando essas funcionalidades, né? Precisa do portal administrativo para fazer a integração aí também. Bom, esse é o macro fluxo, é o fluxo do módulo, né? Ele inicia com o setor, a comissão de licitação. A comissão de licitação ela verifica o subtipo do contrato. Né? Essa parte aí é o início do fluxo e ele não está ainda no setor de contratos. Ele não está, digamos, no módulo de contratos ainda. Após a verificação do subtipo, aí o sistema verifica se o contrato é de obras de engenharia. Essa parte de obras de engenharia é uma comunicação que o sistema faz com o módulo de infraestrutura. Se o contrato for de obras de engenharia, abre um processo de licitação. Se não for, abre do mesmo jeito. É só uma verificação que ele faz para saber se o contrato é de obras. Que aí tem uma integração com o módulo de infraestrutura. Se não for um contrato de obras de infraestrutura,
qualquer forma vai ter que abrir o processo de licitação, né? E aí tem uma anotaçãozinha com os processos que existem. Uma vez que o processo é aberto e homologado, aí sim a gente pode iniciar no módulo de cadastros. Aí sim entra no módulo de contratos realmente dito, que é nessa próxima tela aqui. Processo homologado, o processo foi homologado, a gente formaliza. Uma vez que o processo foi formalizado, a gente faz o início do fluxo do módulo de cadastro, ou de contratos, perdão. Que inicia fazendo o cadastro do contrato. E aí lá a gente vai ver ainda, né, essas funcionalidades de cadastrar contratos. Ele tem o fluxo bem menor em relação a alguns outros módulos. É feita a gerência, a fiscalização e o registro de ocorrência do contrato, né? Após o cadastro, tem várias outras operações associadas de associação do fiscal e de responsáveis por unidades que vão fazer a gerência e a fiscalização desses contratos que estão sendo conveniados com as unidades. E em relação ao setor de contratos em si, ainda tem a parte de adição de nota fiscal, lá na aba de pagamentos, que a gente vai ver mais à frente. Uma vez que as notas foram adicionadas, aí existe o cadastro do processo de pagamento, né? Vai ter uma aba lá de pagamento para gerar esse cadastro. Uma vez que o cadastro é feito, gera um despacho para pagamento, e aí o setor de financeiro, né, da instituição realiza o pagamento. Uma vez que o pagamento foi realizado, o fluxo se encerra aí, né, com todos os serviços do contrato foram efetivados, digamos assim. O setor também pode finalizar o contrato, que é como aparece aqui do lado direito, nessa extremidade direita. Uma vez que o contrato os serviços foram encerrados, né, o período de vigência também termina, a instituição pode finalizá-lo. Fica mais compreensível quando a gente vê agora funcionalidade por funcionalidade. Eu vou tentar mostrar aqui, não vai dar para mostrar todas, mas a maioria tem como a gente ver. A primeira aba é aquela aba que eu falei para vocês, que é a aba geral. Antes de eu começar com ela, né, eu queria saber se vocês têm alguma intervenção a fazer. Se não tiverem, eu dou prosseguimento. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse fluxo? Certo. Tranquilo. Beleza. Essa aba geral, a primeira funcionalidade que tem é a de contratos a vencer. Essa aba ela lista, como o próprio nome diz, os contratos que estão perto do seu vencimento. Quando você cadastra um contrato, logo na primeira tela você já pode definir com quantos dias você quer que o sistema ele avise para você do vencimento do contrato. Por exemplo, eu coloquei 30 dias de vencimento. Se faltar 30 dias para esse contrato expirar, o sistema vai dar um alerta lá e vai mostrar para vocês que daqui a 30 dias um contrato irá vencer. E aí esta funcionalidade apresenta a lista de contratos cuja quantidade de dias registradas para acompanhamento antecede o término da vigência. Gestores, fiscais e demais interessados cadastrados também recebem por e-mail a mensagem informativa. Ou seja, o sistema, além de informar, ele deixa a numeração lá dos contratos que estão perto de vencimento em vermelho, ele ainda manda uma mensagem para os fiscais, para os gestores, informando que esse contrato está perto do seu término do período de vigência. Essa é o primeiro caso de uso responsável pelo cadastro do contrato, né? São 3 contratos que esse sistema trabalha. É o contrato de despesa, o contrato de receita e o contrato de alto incremento, né? Que é um de despesa, o de alto incremento é um de despesa também, só que as unidades elas são inseridas após o cadastro do contrato. No contrato de despesa, as unidades são inseridas no momento em que faz o cadastro. O cadastro de contrato do tipo despesas permite inserir unidades beneficiadas lançando valores para cada unidade até o limite do valor total do contrato, né? Você define um contrato, sei lá, de 500 mil, 300 mil, né? E nesse contrato você pode estar inserindo as unidades das instituições que serão beneficiadas com esse contrato. Existe o controle de saldo por unidade por meio das notas fiscais, né? Quando as notas fiscais forem sendo adicionadas, o saldo do contrato vai diminuindo.
Essa aqui é a telinha de cadastro. Ele pega algumas informações para realizar o cadastro desse contrato. Tem aqui o tipo de contrato, a licitação, a modalidade de compra que foi realizada com esse contrato, pode ser licitação, dispensa de licitação, pregão, esses processos que existem. E aqui você coloca o número do processo. Geralmente, esses dois campos aqui, licitação e processo, são preenchidos no momento do cadastro, uma vez que já teve o certame, né, já teve o processo licitatório do contrato. Se não tiver, eu acho que o sistema ele não faz uma validação aqui. Pelo menos nos testes que eu realizei, ele vai deixar passar, mesmo que não tenha um processo licitatório e nem o número do processo. Mas o ideal é que para seguir o fluxo tenha. E aqui tem espaço para vocês preencherem com o contratado, a empresa que vai prestar o serviço. Quando vocês preencherem esses dados e clicarem no botão continuar, vão ser direcionados para essa segunda tela aqui, que tem os dados do contrato, a data da assinatura do contrato, o início do contrato, o término e a publicação. E aí tem um subtipo do contrato. Existem vários subtipos, né? Locação de mão de obras, serviços serviços de limpeza. Existem 11, se eu não me engano, 11 tipos aí subtipos de contrato. E aí tem alguns parâmetros que vocês podem setar também. Se necessita de ateste, precisa atestar quando realiza uma operação nesse contrato, se é um contrato continuado ou não, se permite inserção de notas fiscais pelas gestoras, se permite acréscimo, e aqui o valor original do contrato. E aqui tem alguns outros campos, são campos básicos que são preenchidos e que são importantes para a realização desse cadastro. Uma vez que vocês preencheram esses dados, o sistema vai direcionar vocês para essa terceira tela aqui, com os dados gerais do contrato. Aí é nessa tela onde são feitas a inserção das unidades beneficiárias, né? Tem um campo aqui da unidade, e aí o usuário que está realizando o cadastro do contrato, ele vai inserindo as unidades que são de interesse da instituição, né? Lembrando que o valor de cada unidade não pode ultrapassar o saldo do contrato, o valor inicial do contrato. Uma vez que insere as unidades, o usuário simplesmente precisa clicar no botão de continuar, aí vai ter essa última tela aqui, que é a tela de dados gerais do contrato, com todos os dados que foram preenchidos, e aí o usuário, se tiver interesse, né, pelo menos a ideia é essa, confirma o cadastro do contrato, e aí o sistema emite lá uma mensagem dizendo que o contrato foi cadastrado com sucesso. Está tranquilo essa parte de cadastro de contratos? Esse contrato que a gente realizou aqui foi um contrato de despesa, né, onde as unidades são inseridas no próprio cadastro do contrato. Está tranquilo? Certo. Vai ter um caso de uso específico para cada tipo de contrato. Eu falei para vocês que estão em três, né? Tem um contrato de despesa, tem um contrato de alto incremento e tem um contrato de receita. A única diferença do contrato de despesa para o de alto incremento para o sistema é essa em relação à adição das unidades. O de despesa você vai poder adicionar as unidades na hora do cadastro, e o de alto incremento não. Vai tirar essa tela. O de alto incremento você só vai conseguir adicionar as unidades quando estiver adicionando nota fiscal. Existe um caso de uso também para você fazer a edição do contrato, caso o usuário ele esqueça ou por motivo cadastrou um dado errado, tem a opção dele editar esse contrato. Lá na aba geral, existe o caso de uso de cadastrar / editar contratos. Né? Tem também um caso de uso se ele quiser, se ele porventura tiver errado, né? o preenchimento. Aqui a gente tem um caso de uso de cadastrar contrato de receita. O cadastro de contrato do tipo receita é utilizado para registro de contratações que geram crédito para a instituição. Algumas instituições elas têm esse tipo de contrato e geram crédito para a instituição. Por exemplo, aqueles quiosques, né? Algumas instituições alugam quiosques para terceiros, né? E esses aluguéis é efetivado um contrato entre a pessoa, a empresa que vai alugar aquele quiosque e a instituição, e aí esse tipo de contrato ele gera crédito para a instituição. A ideia é a mesma, bem parecido, as telas de cadastro, o cadastro de receita e de despesa, são aqueles mesmos dados. A diferença aqui é que não vai ter processo licitatório, não vai ser necessário, nem
vai ter um processo associado. A instituição simplesmente coloca um número do contrato e a pessoa que está sendo contratada, e aí continua o processo. Quando continuar, vai vir aquela mesma tela que a gente mostrou no cadastro de contratos do tipo despesa, onde ela vai colocar as datas, né, e alguns parâmetros, e continua. Uma vez que ela fez isso, ela vai poder realizar o cadastro desse contrato de receita. É bem simples também esse caso de uso, e bem pequeno. E aí vem o caso de uso de editar contrato, né, que eu já havia falado para vocês. Caso a instituição erre, algum usuário erre alguns dados que foram preenchidos, ela tem ainda essa opção aí para estar editando esse contrato. É só colocar o contrato, colocar o número do contrato e o ano, e o sistema busca o contrato. Aí ele vai voltar para aquelas mesmas telas de cadastro, e o usuário pode ir alterando campo a campo, se desejar, até o final. Vai repetir aquele fluxo de cadastro. Existe um caso de uso também nessa aba geral para o usuário anexar um arquivo ou contrato. Se quiser, qualquer arquivo da instituição que queira anexar, para ficar associado ao contrato, pode estar anexando. Esse caso de uso dá essa liberdade. E aí vem um caso de uso importante desse módulo, que é o caso de uso de associar fiscais. O sistema permite que os usuários eles associem alguns fiscais para fazer o acompanhamento, né, do contrato que está sendo realizado. Os fiscais precisam ser servidores da instituição. Quando ele vai buscar lá, ele puxa todos os usuários que estão na instituição. Essa funcionalidade é usada para associar servidores a um contrato na condição de fiscal. Esta associação permite ao fiscal utilizar funcionalidades exclusivas do portal administrativo, relacionadas à execução do contrato, como preencher ficha de acompanhamento, por exemplo, emitir parecer técnico, cadastrar prestadores de serviço, notas fiscais, registrar ocorrências e etc. É um cadastrozinho básico, você coloca o tipo do fiscal, existe fiscal membro, fiscal presidente, são vários tipos de fiscais que existem, o nome do fiscal, o servidor da instituição, o e-mail, a portaria de designação que foi utilizada para nomear o fiscal, a unidade que ele vai atuar como fiscal e o período de vigência. Geralmente o período de vigência é o mesmo período do contrato, de vigência do contrato. Mas aí fica livre, né? Fica livre para a instituição definir. Eu acho que ele não vai deixar, o sistema não deixa se for um período de vigência após o período de vigência do contrato, a não ser que o mesmo seja aditivado. Associar unidades à unidade de custo. Existe também esse caso de uso, que fica lá na aba geral, de associar unidades à unidade de custo. A unidade de custo é a unidade que custeia, né, a contratação, que realiza esse custeio da contratação, da realização, da efetivação do contrato. E existe também a unidade associada, que é a unidade que se beneficia na execução do contrato, custeando ou sendo associada à unidade que custeia a contratação. Essa funcionalidade permite associar a unidade beneficiada a unidades que custeiam a contratação. Se, por exemplo, vocês deixarem a unidade, sei lá, reitoria como a unidade de custo, vocês podem estar associando outras unidades à reitoria para se beneficiar do contrato também. Cadastrar itens do contrato. Também outra funcionalidade naquela aba geral, é a aba maior que tem do módulo. Essa funcionalidade permite ao gestor cadastrar itens de material e serviços contratados. Estes itens ficarão disponíveis para que o usuário com perfil de requisitor de itens contratados possam requisitá-los no portal administrativo. Se, por exemplo, a instituição realiza um contrato de aluguel de cadeiras e mesas, por exemplo, e vocês quiserem, o gestor quiser detalhar esse contrato, nesse caso de uso é possível fazer esse detalhamento. Eu quero, no contrato, realizar a quantificação das cadeiras e das mesas que serão alugadas. E aí ele pode cadastrar item a item. Foram 500 cadeiras, foram 50 mesas. E aí um outro usuário, com o papel de requisitor de itens contratados, pode ir lá no portal administrativo, eu quero requisitar tantas cadeiras, tantas mesas. E aí o gestor ele vai atendendo sob demanda, dependendo da quantidade de itens que forem requisitados.
Nessa aba também existe o contrato, o caso de uso de finalizar, né? Uma vez que, por exemplo, terminou o período de vigência do contrato, o gestor pode ir lá e finalizar o contrato, né? Esse caso de uso tem essa natureza e ele é bem simples. Terminou o contrato, não vai mais utilizar, pode finalizar. Uma vez que o contrato é finalizado, e aí fica como observação, aí o contrato não pode mais ser alterado. Nessa mesma aba existe ainda o caso de uso de registrar ocorrência. Essa funcionalidade permite ao gestor gerar o livro de ocorrências de um contrato, registrando informações importantes ao longo da execução do mesmo. E esse caso de uso, ele gera lá os dados do contrato, e aí o gestor ele vai adicionando ocorrências, vai adicionando observações no decorrer desse prazo de vigência do contrato. Aconteceu alguma coisa, sei lá, atrasou um dia, ou existiu a adição de uma nota fiscal, né? Existem várias ocorrências ao longo do período de vigência do contrato, e essas observações, essas ocorrências que vão acontecendo, podem ser registradas nesse caso de uso. E aí o sistema dá os campos aí para você preencher com a data da ocorrência, a descrição, se tem algum documento, e as providências que serão tomadas. São campos opcionais. Os campos obrigatórios mesmo é a data e a descrição, que é para descrever qual a ocorrência que aconteceu naquele dia. E aí, se o usuário quiser, também pode, inclusive, associar, né, selecionar e fazer o upload de um arquivo para deixar anexado. Essas ocorrências elas farão parte de um livro, né, um livro de ocorrência, que podem ser consultados pelos gestores e até mesmo por outros usuários da instituição que queiram fazer. Sei lá, de repente tem uma auditoria, quer ver as ocorrências que houveram, e essas ocorrências, esse conjunto de ocorrências são registradas e ficam num livro. Esse livro, mais à frente eu vou mostrar, tem um caso de uso específico que mostra todas as ocorrências que foram acontecendo durante o período de execução de um contrato, por exemplo. Cadastrar a garantia contratual, que é outro caso de uso, faz parte da mesma aba lá. Esta funcionalidade permite ao gestor cadastrar dados referente à garantia contratual, e aí existem algumas modalidades de garantia, isso daí a instituição ela pode cadastrar as modalidades de garantia lá na aba cadastros, e aí coloca o período de vigência da garantia, o número e o valor e a empresa que vai oferecer essa garantia. É uma tela de caixa também bem simples. Geralmente, existem também as cláusulas